Aleluia! Bom dia, Lagoinha Buritis, bom dia, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé, por gentileza. A palavra do Senhor no Salmo número 47, versículo 1, verso 1 diz: Batei palma todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com um cântico harmonioso. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo de Deus, Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, ele se exaltou. Te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais, prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar, vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar, vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais, Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais, te quero mais.
canto essa canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Se tudo que temos está nas mãos dele, a gente não precisa se preocupar com as circunstâncias, quer elas se pareçam boas, excelentes ou desafiadoras, porque tudo está nas mãos dele. Quanto mais perto estamos dele, melhor é para nós. Perto quero estar, junto aos teus pés, louve, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim
quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Não importa as circunstâncias. Você crê nisso? Se o nosso coração estiver em Cristo, não importam as circunstâncias. E vivemos tempo onde essas circunstâncias, as coisas que estão à nossa volta, elas dizem não. Mas a palavra do Senhor nos diz que Ele é o sim e o amém. Você crê nisso? Glória a Deus. Então, nós vamos orar agora, como sempre fazemos. Se está o marido do lado da esposa, se está o pai do lado do filho, o filho do lado da mãe, enfim, a família, pode se abraçar. Agora, se você está sozinho nessa hora, então você vai se abraçar, porque a gente não pode abraçar, não pode dar a mão para o irmão, né? Olha para você ver que circunstância delicada, mas é para a gente vencer essas circunstâncias, porque nós cremos nele e nós venceremos assim, juntos em oração. Pai, nesta manhã tão especial, tão preciosa, talvez o último domingo, ó Deus, o último culto que estaremos, talvez o último domingo desse mês, talvez não, o último domingo deste mês, fechando, ó Deus, mais um ciclo. Aqui nós estamos, ó Deus, diante do Senhor, que toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Pai, é por Jesus Cristo, o nosso irmão primogênito, aquele que veio como unigênito do Senhor e ascendeu aos céus, ó Deus, como primogênito entre muitos irmãos. É por ele, pelo amor, pela dedicação, pelo sacrifício salvífico de Cristo naquela cruz, é que aqui, ó Deus, nós estamos. Por que, ó Deus, desse sacrifício? Foi esse amor tão grande, ó Deus, para nos conquistar, esse amor tão grande, ó Deus, para arrebatar, ó Deus, os nossos corações, para que, ó Deus, hoje, nesse dia, pudéssemos, ó Deus, expressar através dos nossos lábios, que não importam as circunstâncias, meu coração, ó Deus, é do Senhor, dou o meu coração ao Senhor, damos, ó Deus, a nossa vida ao Senhor, ainda, ó Deus, que pensem contra, ainda que nos julguem, o nosso desejo, ó Deus, é estar assim, anelado, ó Deus, ao Senhor, ó Deus, vivendo, ó Deus, na casa do Senhor, ó Deus, onde há mantimento, onde há provisões,
onde há, ó Deus, conforto, consolo, onde há, ó Deus, palavras de vida eterna que vêm do Senhor para nós. Porque como os discípulos perguntaram, onde nós poderemos ir? Para onde nós iremos? Porque só o Senhor tem essas palavras de vida eterna. Por isso, ó Deus, ligados, enxertados, ó Deus, na videira verdadeira, nós que não éramos, agora nós somos, e podemos ter, ó Deus, e receber dessa seiva para o nosso crescimento, e ver, ó Deus, frutificar em nós, ó Deus, uma vida transformada, frutos, ó Deus, o fruto do Teu Espírito Santo sendo transparecido em cada ato, em cada palavra, no nosso respirar, vendo, ó Deus, essa folhagem tão linda, ó Deus, é de uma família abençoada. Abençoamos, ó Deus, aqui agora, por intermédio da Tua palavra, os casamentos. Deus, em nome de Jesus Cristo, que cada um dos meus irmãos, estes que são casados, que eles vivam, ó Deus, as delícias, as benesses, ó Deus, do casamento. Se há alguma ruptura, Deus, se há alguma separação, se há alguma indiferença, se vieram, ó Deus, permeados, ó Deus, por conflitos, ó Deus, vieram tristes um com o outro, vieram, ó Deus, com base num climão, Deus, que hoje seja agora, Deus, esse tempo de receber dessa seiva e restaurar a alegria do perdão, a alegria, Deus, da reconstrução, a alegria do recomeço. Ó Deus, convertendo o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, e ó Deus, crendo que assim como Malaquias pediu, ó Deus, que o Senhor não fira a nossa terra com maldição, que se cumpra então em nós, ó Deus, esses princípios, para que, ó Deus, enxertados no Senhor, vivamos, ó Deus, essa vida frutífera no nosso trabalho, em nossas escolas, em nossas famílias, andando pela rua, no transporte, ó Deus, enfim, que sejamos, ó Deus, esses pequenos cristos, ó Deus, aqui nesta terra. Por isso abençoamos, ó Deus, nosso bairro Buritis, abençoamos a nossa Belo Horizonte, Minas Gerais, abençoamos, ó Deus, o nosso país. Passamos por tantas tribulações, tantas dificuldades, vimos, ó Deus, a rebeldia, vimos a anarquia, vimos, ó Deus, essas violências, ó Deus, crescerem, mas, ó Deus, nós como povo do Senhor, nós clamamos por paz, nós clamamos, ó Deus, por justiça, nós clamamos, ó Deus, por prosperidade, nós clamamos, ó Deus, por ordem, nós clamamos, ó Deus, por progresso, ó Deus, na nossa pátria. Abençoamos, ó Deus, cada um dos brasileiros, do mais novo ao mais velho, do mais simples ao presidente da República. Deus, que a nossa nação seja tomada, Deus, ó Deus, em todo o seu território, por esta glória, Deus, bendita do Senhor, ó Deus, estabelecida a nós. Pai, que hoje seja o dia do Senhor, ó Deus, para muitos que estão afastados, seja o dia do Senhor, ó Deus, para muitos, ó Deus, que não te conhecem, que hoje, Deus, seja o dia do Senhor, ó Deus, para a igreja estabelecida, Deus, no nosso país. Eu abençoo cada um dos meus irmãos, glorifico o teu nome, ó Deus, por cada igreja que numa hora como essa, Deus, está com as suas portas abertas, estão com as suas portas abertas, pastores, ó Deus, que estão pregando, ó Deus, o Evangelho, estão expondo a Tua palavra. Deus, que seja o Senhor, ó Deus, fazendo desses lugares, ó Deus, lugares prósperos, ó Deus, tendas, ó Deus, alargadas, ó Deus, lugares, ó Deus, de atração comum, ó Deus, ao Senhor. Por isso, Deus, que hoje seja um dia de salvação para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Eu abençoo os meus irmãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar, meus irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Gente, enquanto vocês se assentam, dão um descansozinho, há um princípio da palavra que nos traz em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, e diz assim:
cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Por esse texto, nós temos aqui alguns princípios para esse momento que nós vamos viver agora. É o princípio dessa contribuição, mas mais do que da contribuição, é o princípio da multiplicação na nossa vida. Nós aprendemos que o dízimo seria fácil, não precisaríamos nem de fazer o apelo aqui, porque já é um mandamento. Você devolve os 10% de tudo aquilo que você colhe, ou seja, as primícias, a primeira parte. Essa semana eu tinha um compromisso financeiro com uma pessoa, não é? E eu estava ali, eu tinha esquecido de transferir para ela o dinheiro. E aí, ela tinha que fazer uma transferência para a igreja do dízimo. Então, eu digo a igreja, né? A igreja tinha esse compromisso com essa irmã. Aí, eu falei, não, então, daquilo que você vai fazer, já pode descontar que já fica numa operação só. Aí, tive que apanhar. Ela falou assim, não, pastor, uma coisa é eu tirar as primícias. Então, por isso, eu creio assim. Aí depois transfere, pode ser amanhã, depois qualquer outro dia, não tem problema. Ou seja, as primícias. Agora, quando aqui o apóstolo Paulo também fala, cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração, nos fala das ofertas, disso que o nosso coração coloca como acima da lei. Muita gente pensa assim, o dízimo de R$1.000, não, então meu dízimo tem que ser R$100. Coloca como se fosse o teto. Não, o dízimo é apenas o piso. Aí que vem a oferta, aí que vem crescendo. É esse entendimento que nós temos que ter. Mas tem que ser algo planejado, tem que ser algo bem direcionado dentro do nosso coração. Vocês que estão aqui no templo, podem se dirigir ali aos nossos diáconos, temos a maquininha, o gasofilácio está ficando ali para evitar a aglomeração, você pode ir ali, ficar bem livre. E aqui do meu lado, nós temos as contas da nossa igreja. Nesses 3 bancos, você pode fazer a sua transferência. E se você for fazer um Pix, fala comigo, Pix. Não, fala comigo, gente, Pix. 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 Aí você fala assim, até em bola. É lagoinhaburitis@gmail.com. Espera aí. Está vendo? Era só para ver se a minha secretária está esperta ali dentro, ali, para ver se é isso mesmo. Então, buritislagoinha@gmail.com. É o nosso Pix, é a nossa chave Pix. Beleza? Então, fique livre, adore o Senhor. Depois nós vamos orar juntos, uma vez mais. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço por me libertar e salvar.
Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Aleluia. Vamos colocar de pé, meus irmãos, por gentileza. Aleluia. Estenda suas mãos. Pai, nós agora, mais uma vez, consagramos, ó Deus, os nossos dízimos, apresentando o Senhor também, ó Deus, as nossas ofertas. Crendo, ó Deus, que para que se cumpra, como a Tua palavra diz, o sustento da obra, daqueles que fazem a obra, ó Deus, a manutenção da casa do Senhor, ó Deus, as obras sociais, o cuidado, ó Deus, com os necessitados, que venha, Deus, sobre a nossa liderança, toda ação, ó Deus, toda instrução, toda sabedoria, Deus, para gerir, ó Deus, esses recursos que são santos ao Senhor. E, ó Deus, que o Senhor, através desse ato, desta ação profética, Deus, dessa ação de fé, na vida, Deus, de cada um dos meus irmãos, ó Deus, venha ser multiplicado, venha ser, ó Deus, próspero, ó Deus, cada um daqueles, ó Deus, que são fiéis, ó Deus, ao Senhor, aqueles que são chamados, ó Deus, filhos do Senhor, que recebam, ó Deus, 30, 60, 100 vezes mais. Caso, ó Deus, haja entre nós, ó Deus, alguém necessitando, ó Deus, de uma porta de emprego, uma nova opção de trabalho, que essa semana, Deus, essa porta seja aberta. Essa opção de trabalho, ó Deus, seja aparente, Deus, que haja, Deus, provisões, ó Deus, na vida, Deus, na casa de cada um dos meus irmãos, que não haja nenhum entre nós, ó Deus, em necessidade, que, ó Deus, o suprimento que nós acreditamos que vem do Senhor, ó Deus, se estabeleça na vida deles, pois a Tua palavra diz que o Senhor repreenderá, ó Deus, o demônio, ó Deus, o Senhor repreenderá o gafanhoto, ó Deus, aqueles que consomem, ó Deus, as nossas riquezas. Então, ó Deus, crendo nesta palavra, é que nesta manhã, ó Deus, nós Te glorificamos por tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, porque tudo é do Senhor, para a honra e glória do Teu próprio nome. Amém. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Enquanto você se assenta, uma salva de palmas para a nossa banda aqui, Eliseu, Estela, Xande e o nosso Jonatas Augusto ali. Glória a Deus. Meus irmãos, dia para lá de especial aqui para nós. Hoje, nós queremos falar aqui para você que está assistindo conosco aqui em Lagoinha Buritis, temos convocado os irmãos para estarem nos ajudando aqui na nossa igreja. Estamos aproveitando esse tempo aí da pandemia, reformulando alguns ministérios, reformulando algumas áreas de atuação, né? Como você sabe, algumas pessoas se mudaram do bairro, outras pessoas voltaram para suas cidades de origem. Nós perdemos muitos voluntários nesse tempo, porque o nosso bairro assume essa característica, né? Porque vem pessoas de muitos lugares, vem pessoas aí de vários bairros para poder estudar aqui, e aqui faz a vida, mas deu um feriado, deram as férias, a turma volta para as suas cidades. E às vezes a gente passa uns apertos aqui, não é verdade? Porque os voluntários, né? Os ceifeiros são poucos. Agora, nós aprendemos por um princípio da palavra que os campos já estão prontos para serem colhidos. Os ceifeiros são poucos. Então, nós queremos convocar você. Se você quiser nos ajudar aqui em Lagoinha Buritis, na área que você entende que é de sua aptidão, na área que você entende que seja da sua liberdade, você pode nos procurar. Pode procurar ali os nossos diáconos ali, pode procurar o Eliseu, pode procurar a minha, a Aline, tem ali, deixa eu ver como é que está ali disposto, isso, olha só, temos essa arte, você pode ter aí, buscar aí, comunicação,
Aí você que trabalha com design, projeção, fotografia, iluminação, sonoplastia, redes sociais, diaconato, receptivo, organização, consolidação, louvor e tudo, intercessão, dança, kids, tudo isso nós queremos você aqui junto com a gente, servindo, porque o nosso bairro, ele merece, ele precisa da gente, nós precisamos alcançar essa relevância, mas se a gente estiver junto nessa sinergia, a nossa força, a nossa ação, o nosso raio de ação, certamente vai multiplicar. Amém? A Bíblia diz lá em Deuteronômio, 1 faz fugir a 1000. 1 bota para correr 1000, ok? 2 fazem fugir a 1.000. 2, 10.000. Por quê? Isso é sinergia, multiplicação da força. Então, quer dizer, multiplica, não é verdade? Então, por isso que nós precisamos. Temos ali o Xande e a Thalita, ali são os nossos pastores ali do Teams, o Eliseu, líder do louvor, deixa eu ver, o Lucimar e a Nilson também estão ali ajudando o Jean na nossa diaconia. Gente, tanta coisa boa aqui para a gente fazer e nós queremos abençoar. Estou vendo a nossa querida irmã Maria Alice ali. Dá um tchauzinho para o povo aí da Maria Alice. Essa bendita dessa máscara está impedindo você de ver o sorriso mais bonito dessa igreja, que é o da dona Maria Alice. Não é isso que eu sempre falo, dona Maria Alice? Desde que eu conheci a dona Maria Alice, a gente chega perto dela, parece que ela não tem problema, parece, é anjo, gente, deve ser, não é verdade? Sabe em que a dona Maria Alice, nossa querida irmã, é voluntária aqui na nossa igreja? Além da diaconia, na limpeza. Ela faz questão. Uma vez eu falei assim, gente, mas nós temos que ajudar, não e tal. Aí me informaram, não, pastor, ela faz questão. Se tirar ela de lá, vai brigar. Gente, olha que carinho com a casa do Senhor. Então, são bons exemplos assim que a gente tem que trazer como testemunhos. Amém? Salva de palmas aí para os nossos voluntários, para a dona Maria Alice, Eliseu, Xande, Thalita, Lucimar, Nilson. Ô, gente, eu estou fazendo essa bagunça aqui, porque agora nós vamos orar pelas nossas ofertas. Mas como nós acreditamos muito na multiplicação, então eu quero chamar aqui à frente o nosso querido Léo, a Bruna. Eles vão trazer uma oferta maravilhosa para vocês verem que eles estão entregando ao Senhor, eles estão consagrando ao Senhor, o nosso querido Bernardo. Mas espere aí, não sejam egoístas não, multipliquem a unção. A família pode vir, os tios, pode vir, gente, agora pode aglomerar de máscara aqui, rapidinho, pode, aqui a Bruna, o Léo, pode vir aqui, gente, pode ir lá para frente, gente, queremos orar com todo mundo, queremos ver vocês, isso, aleluia. O Anderson, esse rapaz aqui, semi-bonito, né? Quase bonito, Pedrão, Sueli, caminharam conosco anos e anos no Ministério da Família, são amigos pessoais, particulares, sou apaixonado com eles, Pedrão aí, ó, milagre de Deus também, posso falar aqui para eles? Pedrão, na hora lá daqueles exames lá, a médica falou assim, ó, tem uma situação chata aqui, eu acho que ele vai ser síndrome de Down, não é isso? Aí, o que os pais fizeram? Porque se fizer o exame vai mudar alguma coisa? A médica, não sei o que e tal. No final, quando o Pedrão foi nascer, aqui, menino é mais inteligente que o pai, bonito igual a mãe, está tudo certo. Não é não, Pedrão? Aí, vem a dona Bruna, irmã da Sueli, o Leandro. Aí a gente fica perto, fizeram com os de noivo, quem que vai fazer o casamento? Eu. Tive que liberá-los para namorar pelado, não é verdade? Se é que me entendem. Né? Aí vem aqui o nosso Bernardão ali, gente fina.
Ih, rapaz, olha lá, gente boa. E aqui, qual o nome da senhora? E a Silvânia, que é a mamãe, a irmã mais velha do Léo. Não é isso? Então, tá certo. Gente, olha só, e tem testemunho lindo aqui. No curso de noivos, na aula de perdão, o Léo tinha uma dificuldade lá, assim, né, de passado com o seu papai, estava com a moto na época, entendeu a ministração, recebeu a ministração de perdão, de conforto, pegou a moto, viajou, foi para o interior, não é isso? De moto, para ir consertar com o pai e voltar. Ou seja, é a palavra de Deus transformando as vidas, transformando as famílias e abençoando. Não é verdade? Salva de palmas para essa família linda. E nós temos aqui o nosso querido Bernardo, que hoje nós vamos apresentá-lo ao Senhor. Para os irmãos, o que é esta ação dessa família? É apresentar ao Senhor. O que significa consagrar? Vamos falar junto? Separar para o uso exclusivo de. Se é uma consagração ao Senhor, estamos separando para o uso exclusivo de Deus a vida do Bernardo. Pastor, mas a gente não batiza as crianças? Não. Por quê? O batismo bíblico que nós aprendemos através de João Batista, aquele a quem Jesus deu notória posição, Jesus disse, dentro dos nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João Batista. Quer dizer, olha a condição. João Batista nos fala do batismo de arrependimento. Ou seja, eu errei, estou arrependido e eu mudo de posição. Não é verdade? O que tem para esse menino aqui, gente? Arrepender? Hã? Nada. E é por isso que Jesus fala que o reino pertence às crianças. É esse coração puro, é esse coração limpo que tem que ser as nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, vou pedir aos pais para se ajoelhar. Eu vou tomar o nosso querido, fazer igual semana passada. Vou fazer isso aqui. Ó. Vou ligar aqui. Pode ajoelhar aí mais na frente. Isso. Aí. Isso. Estenda suas mãos para essa família bendita. Pai, nós abençoamos a vida do Léo e da Bruna. Ó Deus, um dia se encontraram e, ó Deus, se fizeram um no altar do Senhor, para viverem, ó Deus, as benesses, ó Deus, do cuidado, da edificação, ó Deus, de uma família no Senhor. E Deus, nessa manhã nós queremos abençoá-los, porque, ó Deus, em prosperidade em suas vidas, eles trazem, ó Deus, ao altar do Senhor aquela que é a sua maior oferta, que é a vida do Bernardo. Mas, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, esteja conduzindo-os em sabedoria, em graça, esteja, Deus, conservando-os, ó Deus, em saúde, para que, ó Deus, nesse tempo vindouro, ó Deus, estejam trazendo a vida do pequeno Bernardo, do menino, do adolescente, do jovem, do adulto Bernardo, o exemplo, o padrão, ó Deus, de fiéis à palavra do Senhor. Que o Senhor os sustente, ó Deus, em todos os momentos, para que eles sejam prósperos, fecundos, ó Deus, sobre esta terra. E nós, na autoridade, ó Deus, de ministros do Evangelho do Senhor, dos pais, dos irmãos, ó Deus, daqueles que estão, daqueles que os amam, nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, pode ficar de pé, porque o Leandro está meio deixa que eu chuto. Os caras vão ficando mais velhos. Agora, fica aqui do meu ladinho aqui, gente. Agora, nós vamos apresentar o B ao Senhor. Deus, aqui está, ó Deus, esse garoto lindo, especial, inteligente. Ó Deus,
obra artesanal das mãos do Senhor. E, ó Deus, cumprindo o que as Sagradas Escrituras nos ensinam sobre, ó Deus, trazê-lo à casa do Senhor para apresentá-lo no templo, assim como José e Maria fizeram, ó Deus, com Jesus, cumprindo, ó Deus, a lei, assim, ó Deus, os seus pais, o Léo e a Bruna, trazem, ó Deus, agora à casa do Senhor, separando, ó Deus, a vida do Bernardo para ser um instrumento de uso exclusivo, ó Deus, do Senhor. Deus, que esta data seja um marco na sua história, na história dessa família, para que eles sempre se lembrem, ó Deus, de fazer o melhor a essa criança, e que, ó Deus, ele cresça genuinamente em graça, estatura e formosura diante de Deus, diante do Senhor e diante dos homens também. Ao Bernardo, ó Deus, ministramos graça, favor, virtudes, ó Deus, saúde, prosperidade, e, ó Deus, que ele seja, sim, ó Deus, a cada dia, ó Deus, aumentado, ó Deus, em sua fé, que ele seja, ó Deus, acrescido, ó Deus, nos princípios e na fé santíssima, e que ele seja o expoente na sua geração. Por isso, ó Deus, dedicamos e apresentamos o Bernardo ao Senhor dos Exércitos, ao Deus Todo-Poderoso. Eis aqui o teu Filho, e assim, ó Deus, o fazemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora, gente, pode se sentar aí, todo mundo. Vamos tirar uma foto oficial aqui. É isso? Isso, tá. Vovô. Na verdade, é tia. É mais nova que você. Tirando rapidinho. Gente, aqui, aos pais, o certificado de conclusão, de consagração ao Senhor, do nosso querido Bernardo, a Bíblia para ele, primeiro presente da igreja para ele, para vocês usarem e abusarem. Amém? Amém. Salva de palmas para essa família linda. Quem tem o certificado é a Bíblia. Mostra a Bíblia. Aí a tia. Titia, você olha para isso, né? Olha lá a titia lá longe. Parabéns, papai, mamãe, titios, vovó. Deus abençoe. Oi. Deu certo agora, meu povo? Ô, gente, é bom demais, né? Servir a Deus. Deus é lindo. Amém? Pessoal, esse momento aqui é muito importante, né? Que é essa consagração dos filhos. E é por isso que nós aqui zelamos por esses princípios. Para mim é um princípio caro, porque desde o tempo do Ministério da Família, onde dedicava-se integralmente ao Ministério da Família, nesse momento a gente tem uma palestra específica, até lá na matriz, para esse momento, né? Ou seja, tudo isso para dar aos pais o sentido de que consagrar aos filhos ao Senhor é importantíssimo. Mas essa tarefa, Léo e Bruno, não foi só por agora cumprir o protocolo e acabou. Não. É agora que efetivamente começa todo esse
momento. Não que já não tenha sido feito antes. É agora que ensina-se mais, que dá mais padrão. Por quê? Ovelha, ela nos lê com os olhos. Ela nos escuta com os olhos. Então, Bernardo vai aprender com vocês, mais do que pelos ouvidos, ele vai aprender com os olhos. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé aí por mais um instantezinho. Quero só fazer mais uma breve oração. Pai, também consagramos, ó Deus, as nossas ofertas ao Senhor. Sei que, ó Deus, não se compara com essa oferta que o Léo e a Bruna trouxeram. Mas para nós também, cada um de nós é de igual especialidade, é de igual importância, porque nós também fizemos o melhor. E que, ó Deus, seja multiplicado na vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos compartilhar agora um texto da palavra do Senhor. É o Evangelho de João, capítulo 15. Abra sua Bíblia comigo. Se você não tem uma Bíblia, você pode acompanhar na projeção. Se você tem uma Bíblia comigo, João, Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 15, página 123, para quem tem uma Bíblia igual a minha. Isso. Amém? Diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Note bem, as pessoas estavam indo a Jesus, e ali perto, no tititi, na conversa fiada, ali eles estavam com João. Não, ó. Aí eu viajando aqui no lance. É João, eu estava em Lucas, perdão. Estou vendo mais. Então vamos lá, perdão. João 15, diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, eu vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia.
lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teria. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teria. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Amém? Podem se assentar, por favor. Pai, obrigado pelas Sagradas Escrituras. Obrigado a Deus pelo livro desta lei que nos ensina, nos exorta, nos conforta, nos consola e nos faz, ó Deus, perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Fala conosco, ensina-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu povo? Gente, é bom demais estar aqui na casa do Senhor. Semana passada já não tinha visto alguns, hoje eu estou vendo de volta. É uma alegria imensa, estava de férias, né? Agora a gente volta e a gente volta feliz para casa, não é verdade? A gente vai com muita expectativa, mas é bom retornar para a nossa casa, não é verdade? E hoje, compartilhando com vocês, eu quero chamar a atenção para este texto que para mim também é muito caro e me falou muito quando eu estava lá de férias. E quando a gente vê um texto como esse, Jesus aqui está nos chamando a atenção para alguns princípios importantes. E o primeiro princípio que esta palavra, esse capítulo de João, nos aponta, é exatamente para que sejamos frutíferos. Mas, como vamos ser frutíferos? Eis a questão. Nós não temos a natureza da videira. No verso 1, Jesus está dizendo que Ele é a videira verdadeira. Mas nós não somos ramos dessa videira. Só que Ele nos ensina que nele, apesar da nossa natureza diferente, sendo enxertados nele, nós tomamos a natureza dessa videira. Passamos a dar, qual que é o fruto da videira? Uva, não é isso? Nós passamos a dar então essas uvas, e o que Ele quer que a gente dê fruto, segundo esse alimento, essa natureza que nós recebemos. Mas para isso nós então vamos entender que Ele tem um propósito para nós. O que é um propósito? A diferença entre o chamado e o propósito é a seguinte: nós temos apenas um propósito, mas para a gente realizar esse propósito, que é dar frutos segundo essa natureza, nós vamos precisar de vários chamados, ok? Propósito significa finalidade, fim, mira, aquilo que se pretende alcançar. Qual que é o nosso propósito? Dar frutos, e frutos em Cristo. Amém? Agora, chamado é o quê? Que se chamou, que foi convocado, convidado, escolhido, que recebeu uma designação, designado, denominado. Ou seja, a diferença ela se torna bem clara quando a gente vai observar a vida do próprio Jesus. Nós vimos que ele cumpriu o seu propósito de vida e se alegrou no seu chamado durante esse tempo, no seu nascimento, na sua morte, na sua ressurreição e na ascensão aos céus. Ou seja, tudo isso aí eu pergunto para vocês, foi sempre de coisas
boas que a vida de Jesus passou aqui por seus pouco mais de 30 anos? Em absoluto. Ele teve uma vida sujeita aos dissabores que nós estamos sujeitos. Jesus passou pelos perrengues que nós estamos sujeitos também. O pai dele tinha que trabalhar, tinha que colocar comida, ele saiu fugido, quando ele estava na barriga, nasceu num lugar que era um lugar inóspito, aí ele volta, aí passa no aceite, ele teve uma infância, ele teve a sua adolescência, ele teve que trabalhar, ele aprendeu um ofício, ele aprendeu a fazer o que ele tinha que fazer, ele foi ensinado pela palavra de Deus, ele teve que dar o seu testemunho, ele teve que fugir ali das paixões da mocidade, ele teve que se voltar para o Pai, ele teve que sair da multidão, ele teve que se isolar, como nós temos que fazer. Ele cumpriu o seu propósito desde o início. Mas se hoje, no exemplo de Jesus, a quem nós devemos imitar, por que que muitos hoje estão vivendo um nível de fé bem raso, bem simplista, bem legalista? Por quê? Não entenderam o que é propósito. E a falta de propósito, segundo a palavra de Deus, é que tem sido a causa para muitos estarem perdidos, afastados, muitos estarem frios, como falamos na semana passada, multiplicando-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O que isso quer dizer? Não é só porque o pecado está acontecendo. Pecado é isso. Vacilo, você deu um tropeção, às vezes caiu, ralou o joelho, levantou e pronto. A iniquidade é a permanência nesse pecado, o que é a chancela, é a legitimação de estar afastado de Deus. Então, por falta deste propósito, desse sentido de propósito na nossa vida, é que muitas pessoas hoje têm 200 anos de crente e não se sentem realizados. Pessoas que têm carteirinha de uma igreja, já passaram pelo batismo nas águas, pessoas que já tiveram momentos incríveis e hoje estão frustradas, estão amarguradas, são pessoas que dão testemunho contrário à fé cristã, e é por isso que são pessoas que não são capazes de assumir compromissos, assumir responsabilidades, e é por isso que faz com que as pessoas cada vez mais vão se afastando da fé, se afastando da igreja, porque não querem se envolver. E cada vez mais longe, menos recebem de seiva ali do nosso agricultor. Para quem conhece da plantação das uvas, quando coloca ali em cima daquelas parreiras, o agricultor, ele plantou aqui, veio a rama por aqui, tal. Essa ponta aqui, na pontinha dessa rama ali, vai chegar muito menos da seiva ali, é natural. Então ali vai cortar. Então tem gente que está preferindo ficar no fundão a ficar lá perto da videira verdadeira. E isso é o que traz esse sentido de falta de propósito na vida de muitas pessoas. Então, meus irmãos, Paulo, eu gosto sempre desse texto, lá em Filipenses 3 ele diz, olha, eu prossigo para o alvo. Ele tem o alvo. E o que é pecado? O que significa pecado? Errar o alvo. Pecado vem da palavra grega avon. Pode comprar avon aí das irmãs que vendem, não tem problema não. Mas significa pecado. E significa errar o alvo. Ou seja, Paulo, ele sabia desse propósito, que era glorificar o nome do Senhor. Então ele queria, independentemente do que acontecesse. Então por isso, meus irmãos, Deus tem esse sentido de 2 pontos nesse propósito, para a minha vida, para a sua vida, que é a frutificação através do caráter e de fazermos discípulos. Amém? Os 2 frutos que nós precisamos de entender sobre esse sentido de estarmos em Cristo é esse, de mostrarmos o caráter cristão. Abra comigo em Romanos 8, 29.
Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo está falando por uma igreja bem específica. Talvez um dos livros mais complexos, das cartas mais complexas do apóstolo Paulo, é essa aos Romanos. Requer um estudo gigantesco por causa da natureza a quem se destinou essa carta, permeada por tantos valores que deixam a turma lá no fundão, deixa a turma longe da videira verdadeira. E o apóstolo Paulo chama a atenção aos romanos, dizendo: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. O caráter cristão, que é essa forma de frutificar em Deus, não está estabelecido apenas nas convenções humanas. E hoje, nos tempos atuais, nós estamos nos moldando apenas, e isso nos importa, e isso é caro para nós, que nos amoldemos às formalidades, às legalidades, às convenções do nosso tempo. Eu preciso do politicamente correto para me referir, por exemplo, a um homossexual? Sim ou não? Não, porque a lei do amor me põe acima dessas convenções. Eu preciso do politicamente correto para que eu trate alguém que tem uma cor diferente da minha? Sim ou não? Não, porque a lei do amor está acima disso, porque aqui já temos um padrão que o caráter cristão nos leva de acolhimento, de aceitação, de entendimento, de sabedoria, de graça. E se nós não estamos fazendo assim, nós estamos pecando. Nós seremos esse ramo seco, vai ser cortado, vai cair ao chão, vai secar e vai ser lançado no fogo. A igreja, eu sempre digo, é uma porta inclusivista. Mas por quê? Uma determinação do pastor? Uma convenção pastoral? Não. Por causa do caráter cristão dos seus membros. Uns mais maduros, outros mais imaturos, uns mais experientes, outros menos, uns que aprenderam um pouquinho mais, outros que estão no caminho. É isso que o caráter cristão nos dará aí em benesses lá fora, em benefícios lá fora. De que forma? Quando nós seremos respeitados. Nesse Evangelho de João, capítulo 15, Jesus falou: se eles receberem a minha palavra, eles vão receber a sua. Mas para que a gente faça isso, nós temos que apresentar o Pai. Jesus falou que eles não aceitaram Jesus, não é porque não o conheciam. Jesus, o ex-presidente dos Estados Unidos, declarou isso em alto e bom tom, o presidente brasileiro também declarou em alto e bom tom. A pessoa mais conhecida no mundo é Jesus. Mas será que nós temos conhecido só a fama de Jesus? Ou temos conhecido quem é Jesus e por ele conhecido o Pai? As pessoas só odeiam a Jesus porque não veem o caráter do Pai em nós. E a chamada que Jesus dá aqui foi exatamente para ensinar aos discípulos sobre essa dependência e sobre essa multiplicação. Quando Jesus fala aqui, ele está nos ensinando aqui no Evangelho de João: eu vos mando, versículo 17, eu vos mando que vos ameis uns aos outros. Lá no verso 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Essa lei do amor,
é que nos molda no caráter de Cristo. Agora, quando fala que a iniquidade multiplica e o amor se esfria, nós vamos sendo desafeiçoados, nós vamos virando aquela caricatura ali de Jesus, até virar um rascunho e até virar um borrão, onde não se identifica nada e nem ninguém. Vamos ser como que sem rostos nessa multidão, ninguém vai nos notar, ninguém vai nos perceber, ainda que tenhamos uma igreja, tenhamos um pastor, tenhamos uma carteirinha, tenhamos ali uma rotina, sirvamos em um ministério, mas é por isso que nós precisamos amar. É a maior virtude do nosso caráter cristão. Aí eu pergunto para vocês, como anda esse amor dispensado a você mesmo? Ao cuidado consigo. Quando você se olha no espelho, não pelas ditas imperfeições, meu nariz aqui é errado, minha orelha é de abano, meu olho é torto. Não, não é disso. Quando você olha no espelho, qual é o diálogo que você tem consigo? Se você também não aplica a lei do amor ali, você está ficando seco, vai ser cortado, vai ser lançado ao fogo. Isso é pecado. Como tem sido essa relação de amor com as pessoas que te cercam? Seu cônjuge, seus filhos, seus familiares, seus pais, seus irmãos, seus tios, seus colegas de trabalho, seus irmãos da igreja. Nós vimos, quando não há aplicabilidade dessa lei do amor, quando nós temos a lei da competição, a lei da selva, um querendo engolir o outro, é aquela questão da cadeia alimentar, de querer estar no topo da cadeia alimentar, e isso muda essencialmente a nossa natureza, nos faz, ao invés de estarmos aqui na videira, bem viçosos, bonitos, frutíferos, que a gente ainda a gente vai ficando feio, seco, vai perdendo a cor, vai perdendo a vida, em nome de algo bem natural, quando na verdade somos chamados a observar as coisas espirituais. O apóstolo Paulo diz: não atentando nós para as coisas que se veem, essas são temporais, elas passam, mas atentando nós para as coisas que se não veem, porque essas são eternas. Então, por isso, nós precisamos estar, cada nova manhã, falei isso semana passada aqui de manhã, acordando, desejando o céu, acordando cumprir o nosso propósito de vida, que é esse de dar fruto e glorificar o nome do Senhor. Agora, se qualquer outra coisa nos tira esse foco, nós perdemos o nosso caráter cristão e vamos perder a essência desse caráter, que é de fazer discípulos. Nesta semana, de domingo passado a hoje, para quantas pessoas você falou do amor de Deus? Você usou suas redes sociais para falar mal da política? Usou suas redes sociais para falar mal do outro, para colocar piadinha, para falar do Flamengo, do Alexandre, que foi campeão, caiu no colo o título lá dos caras, não é isso? Você usou suas redes sociais para quê? Fala do amor de Deus. Você usou o seu chamado, seu diploma de psicólogo, de engenheiro, seu diploma disso, daquilo outro, usou o seu talento para isso, talento para aquilo, para falar do amor de Deus. Estou falando só nessa semana. Nessa última semana do mês, para alguém? Fazer discípulos, 1 Pedro 2,9, diz lá, vós sois, não é que vocês serão, não é que vocês um dia podem ser, não. Jesus olha para nós, e o apóstolo Pedro ratificou isso dizendo,
Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com o propósito, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem cadeira vazia do seu lado. Para alguns aí, é porque a gente tem que manter o distanciamento. Mas era para a gente ter mais cadeiras aqui, porque tem muito mais gente como nós precisando de estar aqui e não estão. Não é porque não sabem que a igreja existe, é porque não sabem que tem alguém para contar, que não sabem que existe alguém que está disposto, se necessário for, pegar na mão e trazer a igreja. As pessoas que lá fora estão, elas não veem a igreja porque da casa delas, que seja aqui do lado, aqui existem N obstáculos, existe uma guerra espiritual gigantesca. E aquilo que Jesus nos ensina quando fala que o mundo vai nos odiar, que o mundo não vai nos receber, é exatamente isso. E fazer discípulos quer dizer que nós vamos mostrar para essas pessoas que a gente também passou por isso, mas nós vencemos, e hoje é muito bom viver a fé cristã evangélica. Essa fé que não depende só da nossa decisão, depende da nossa decisão, e vamos passar por grandes, infinitas e profundas experiências com o ponto principal da fé, que é Cristo. Jesus, quando ele nos fala sobre ser então a videira e de estarmos nele, aqui ele não está falando só de uma promessa para você entender que você tem que ter um caráter cristão bacana e dar discípulo tranquilo, como se fosse também uma proforma. Lá em Mateus 24, Jesus sendo indagado ali pelos que estavam à sua volta, os fariseus, ele estava dizendo: olha, muitos chegarão a mim e dirão: ah, eu cantei no louvor, ah, eu fiz aquilo outro, ah, eu toquei, ah, eu liderei os teens. Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então não é só o modus operandi, não é só uma boa ação, não é só ação social, é vida, estilo de vida e propósito de vida. E isso nós só vamos encontrar na videira, porque Jesus falou que o padrão não vai ser o homem, o padrão é Ele, e mesmo assim conhecendo ao Pai. Se a gente não conhece o Pai, nós nem em Jesus nós vamos reconhecer as virtudes. Olha a profundidade disso, meus irmãos. Então, por isso que aqui ele está dizendo a videira. Então, ele está puxando a orelha da turma. Abra sua Bíblia comigo em Isaías 5. Veja comigo o que foi profetizado através de Isaías. Isaías 5, versículo 1. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, ou seja, que é a cerca de proteção, para que a vinha sirva de
pasto, derribarei o seu muro para que seja pisada, torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Nós somos escolhidos da melhor espécie. Somos mudas da melhor espécie que o agricultor podia tirar. Fomos plantados num campo fertilíssimo. Qual que é o bairro mais populoso do Brasil? Bairro mais populoso do Brasil? Buritis. Fomos plantados num outeiro fertilíssimo, da melhor muda, da melhor origem, temos pedigree, temos ali do melhor. Se dermos uvas amargas, estamos no sal. Não, nós não vamos corresponder ao propósito, que é de alegrar o coração do agricultor, que fez o que tinha que fazer, questionado, o que eu poderia ainda fazer mais? Já não dependeu de mim, como se ali o agricultor, pelo profeta, estivesse dizendo, eu fiz o meu melhor, fiz o que tinha que fazer. Está vendo que nós temos uma responsabilidade? E estar nessa videira é exatamente aquilo que Jesus estava falando. Os sacerdotes, como Isaías predisse, profetizou, os sacerdotes falharam, o povo falhou, aquela que era a sua videira, que era Israel, passou fogo, até que então Jesus se estabelece a nós como a videira verdadeira. Deus então, ele substitui o que? Israel por Jesus. Então a nossa salvação não está por Israel. O povo judeu está lá fazendo os seus rituais, aqueles que não acreditam na vinda. Israel está pecando contra Deus. Esqueci o nome que eles estão fazendo lá, para chamarem o seu Messias, como se não tivesse vindo. Por quê? Não reconheceram o que Deus fez através de Jesus, e isso é um pecado. Está acontecendo agora, nesses dias. E nós, aqui, inertes quanto a isso, uma vez que não entendemos que a videira, onde vem todo o suprimento, toda sorte de provisões, que é em Jesus Cristo para nós. Jesus, ele foi rejeitado pelos judeus, eles não creram nele, muito menos o consideravam como sendo a videira verdadeira. No clássico texto de João 12, diz lá, ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram, mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Não é esse o texto que a gente conhece amplamente para falar sobre confessar Jesus, receber Jesus no coração? Está falando sobre essa reprimenda que ele veio para os seus não receberam. Em João 12, abre para a gente, por favor, Flor. João 12, 37, 38 diz, e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Então, meus irmãos, está aí a chave para a gente mudar o nosso sentido de vida
e resgatarmos o propósito de estarmos nessa videira. Como? Crendo que Jesus é a videira verdadeira. A sua maior fonte de saber tem que ser a palavra do Senhor. Temos tantas ciências que nos agregam tanto, isso somente facilitam, viabilizam, abrem portas para o nosso chamado. Mas para cumprirmos o propósito, o fim, a meta, temos que crer que a palavra de Deus é que vai ser essa seiva. João 14:12 diz: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Existe essa condição, meus irmãos, de que aquilo que nós acreditamos é aquilo que vai nos nortear, que nos conduz e nos envolve. Esses dias, um jovem matou uma outra jovem, gamer, facada, se não me engano, e ele, confessando o seu crime, descobriu-se também que ele e seus amigos já planejavam um ataque contra uma igreja. Estou falando Brasil, não estou falando aquelas cenas lá dos Estados Unidos, da Europa, não. Brasil. Só que um ataque específico contra a igreja. A matéria, o menino diz sobre o diabo na sua exaltação maior. O meio que esse menino se encontrou, norteou as suas ações. Está norteando. Ou seja, esse propósito de vida que ele escolheu para si, tem que estar fadado ao fracasso apenas por alguém que, como eu e você, talvez esteja lá pertinho dele, que fale sobre a videira verdadeira. É a única forma de chancelar o fracasso daquele propósito e mudar o propósito de vida deste jovem de novo. Precisamos permanecer nele. João 15, do 4 ao 10, está dizendo: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Jesus então aqui está dizendo que não faça. Olha a história, olha para trás, olha aí o balanço da vida, da sua, às vezes até o balanço da vida de alguém, e veja, se não está dando certo, o que foi feito lá atrás? Aqui Jesus está dando aqui para o povo essa dica: não deu certo com Israel, eu precisei de vir, de ser a videira, então não faça como eles que caíram, que acharam que tinham essa autossuficiência, que podiam se desenxertar para serem independentes, para serem autossuficientes. Não existe. Então ele está nos falando para permanecer. Permanecer nos diz de uma posição ali onde nós vamos enfrentar oposição. Vai ter doença, vai ter pandemia, vai ter gente chata, vai ter um monte de coisa, vai ter um monte de coisa para nos tirar dali, para nos atritar com a videira, para nos tirar. Ele está dizendo: não caia nesse engodo de achar que você pode viver sozinho. Não caia nesse engano de pensar que você pode viver a fé na televisão. Pode ser necessário por um tempo, mas não é vital por muito tempo. Já disse isso. Quantos irmãos, no início dessa pandemia: pastor, nós vamos ficar melhor, Deus está falando grandes coisas. Não, pastor, agora que eu estou descobrindo as delícias de ter tempo, de ler a Bíblia, que eu estou em casa, então está sendo melhor. Hoje estão afastados do Evangelho. Por quê? Não estão recebendo da seiva, porque não tem uma autoridade, talvez, para podar, não tem um amigo para prestar conta,
não tem um irmão com que ele possa se abrir. Então, para a gente permanecer, é ficar atento a essas questões, de que nós fomos enxertados em Cristo, devemos permanecer nele, permanecer nesse amor, e encontrar, buscar contentamento nele. O que mais concorre com Deus dentro da gente é um negócio que se chama descontentamento. Somos eternos descontentes. Nada está bom para a gente. O celular do ano passado não serve para esse ano. O carro do ano passado não serve para esse ano. O salário que eu tinha não serve para esse mês. Os amigos que eu tinha não são bons o suficientes para mim. E se eu vou pensando assim, eu aprendo que a lei que vai me reger não é a lei do amor, é a lei do orgulho. O que concorre, o antônimo de amor é orgulho, não é o ódio. Deixamos de amar porque nos orgulhamos. Jesus fala sobre a dependência nesse texto. Os versículos 4 ao 7 vai falar disso. Se a gente quer ter uma natureza, a gente tem que se unir a ele. Há uma máxima que diz no mundo corporativo: se você andar com 5 homens ricos, você será o 6º. É aquilo que você crê, é o meio que você está inserido. Por que a gente ainda insiste em viver comendo entre os porcos, sendo que nos é dado o lugar à mesa? Outra coisa que Jesus fala aqui no verso 1 e 2 desse texto é sobre uma submissão a Deus. Quando, ao final, Jesus fala da poda, não quer dizer só cortar o ramo, não é só uma amputação, não é cortar o ramo todo. Pelo original do grego, lá quando fala que vem o agricultor e poda, do original quer dizer levanta. Israel estava caído. Com Jesus, teve a oportunidade de se levantar. Aprendemos, o cair é do homem e o levantar é de Deus. Por que nós precisamos de outro homem para nos levantar? Porque sempre vamos culpabilizar os outros homens da nossa própria queda, uma vez que a escolha é nossa. Hebreus 13, 17 está dizendo: obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Às vezes nós vamos chamar atenção, às vezes nós vamos contrariar, igualzinho eu faço com meu filho. Eu vou contrariar o meu filho, o Leandro vai contrariar o Bernardo, a Bruna vai contrariar o Bernardo, com certeza. Mas é por amor, para fazer ele crescer, porque essa natureza de pecado tende a afastar da videira, daquela pureza que eu falei aqui no início, tende a afastá-lo dessa pureza, não é verdade? Então, precisamos de alguém que nos guia, precisamos dos tutores. As barreiras precisam daquelas estruturas para sustentar nos lugares mais altos, livre ali da neve, ali protegidos do sol, às vezes, quando necessário, quando do tempo, protegido das raposinhas. A Bíblia nos ensina que são as raposinhas que destroem o vinhedo. Por quê? São animais maus? Não, é porque fazem bagunça, fazem ali zoeira e vão estragar. Então precisa desse levantar, precisa desse tutor. Uma árvore, desde pequenininha, ela precisa de um tutor para ela crescer no seu prumo, no seu
propósito, exercendo o seu chamado corretamente. Se tira esse tutor, foi o que aconteceu ali na profecia de Isaías, quando o agricultor disse: eu vou tirar ao redor de vocês essa sebe, essa proteção, aquilo que os escora, aquilo que também os protege, esse tutor vai ser tirado. Imagine ficarmos sem conhecer a Cristo, sem ver a Cristo, sem nos relacionar com Cristo, sem ter esperança em Cristo. E aí vem um tempo que se aproxima, que essa decisão se faz necessária. Fique de pé, por gentileza, meu irmão. Este agricultor, ele sempre vai nos dar uma chance. Sempre nos dará uma segunda chance. 3, pode ser 4, 5, 6, quantas forem necessárias. Porque aqui o texto não é simplesmente, você falhou, está fora. Você errou, está fora. Porque não é mérito seu, é por mérito dele. Então, a primeira ação que o viticultor vai ter conosco, quando nós cairmos, é de nos levantar. Porque ele ainda entende que pode dar mais. Te levantando, você não vai ser pisado. Te levantando, você não vai ser como esterco. Te levantando, você pode ainda, ali no mesmo nível, dar ainda mais frutos. Mas é por isso que hoje nós temos uma decisão a tomar. Se você um dia caiu, se você olha aí para os seus joelhos, estão ralados, feridos, esse tombo te machucou tantão, Deus quer te levantar e te fazer novamente frutífero. Jó, patriarca Jó, o cara que entendeu exatamente o que era esse sentido de propósito, viveu o seu chamado. Jó passou pelos mais diversos perrengues na sua história. Capítulo 14, ele diz, versos 7 ao 9, ele diz: porque há esperança para a árvore, mesmo que cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. O profeta Jeremias diz: eu bem sei os pensamentos que eu tenho para você, diz o Senhor. São planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro, e os reunirei de todas as nações, de todos os lugares, para onde eu dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. O dia de hoje pode ser marcado na sua vida como uma brincadeira que talvez o Leandro e a Bruna vão fazer com o Bernardo. Cadê o papai? Achou. Cadê o papai? Quando Deus diz:
serei achado de vós. Ele não vai estar tão longe. Ele só precisa de ser procurado, não na vida de um homem, ainda que ali te faça conhecer o caminho. Ele precisa ser achado quando você abrir o coração. É ali que você vai ter os olhos necessários, os olhos bons que vão conseguir enxergar o Senhor. Aí sim, você vai estar experimentando o que é esse mundo espiritual, o que é receber direto da videira. Feche os seus olhos, por gentileza. Te convido a fechar os seus olhos. Te convido a pensar sobre o que você ouviu nessa manhã. Você está ligado nessa videira? Olha pelos frutos que você está sendo visto. Esses frutos condizem com a palavra? Agora, esses frutos, eles só dão de quando em quando? Ou esse fruto é um fruto perene? Essa frutificação ela é perene, duradoura, tem sempre. É possível que você seja frutífero nesse nível, mas tem que estar ligado diretamente a essa videira. Temos um amigo em comum que na sua casa tinha uma jabuticabeira. E essa jabuticabeira, ela é uma árvore difícil de dar os frutos, só nos seus tempos. Mesmo assim, com muito cuidado, essa jabuticabeira desse irmão, ela dava fruto todo o ano. Sempre tinha jabuticabas lá. Por quê? Porque eles foram descobrir que as suas raízes estavam ali sendo alimentadas por um poço ali, por um lençol, esqueci o nome, lá no solo. Então ela estava sempre sendo irrigada, ela estava sempre verdejante ali, ela estava sempre viçosa e ela estava sempre bonita. Jesus amaldiçoa a figueira. Foi porque a figueira tinha que dar o fruto, tinha folhagem, estava bonita a folhagem. O figo se dá debaixo da folha. Jesus passou, viu a figueira, depois quando foi nela, viu que tinha a folha ali, então ele pensou, olha, debaixo dessa folha tem o fruto, beleza. Na hora que ele foi comer, não tinha. Isso é uma tipificação de uma igreja, de um povo, de um indivíduo estéril. Assume uma forma, assume uma capa, mas está oco, não produz fruto. Jesus, então, o que faz com aquela figueira? Amaldiçoa. Jesus é mau? Não. Porque antes nós fomos maus com Ele, escolhemos não cumprir o propósito e não exercer o chamado. Mas só há uma forma para que isso aconteça nas nossas vidas: é querer nos enxertar nele. Hoje, no nosso tempo, depende da nossa escolha. João 12 diz: mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se você quer assumir esse compromisso com Cristo, de estar nele e frutificar segundo a imagem dele, a natureza dele, a semelhança dele, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Coloque suas mãos sobre o seu coração agora.
para que não haja nenhum tipo de constrangimento, todos de olhos fechados. Eu gostaria que você fizesse uma oração comigo dizendo, todos de voz alta, Senhor Jesus, nesta manhã, eu tomo uma decisão, eu quero e eu aceito viver enxertado nesta videira que é o Senhor. Eu decido querer receber esta seiva para que eu tenha e reproduza a sua natureza. Agora, em voz alta, eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. E te peço, me permita viver segundo o Senhor viveu, segundo o teu chamado e o teu propósito para a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Uma oração muito simples, e eu quero agora orar por você. Também quero fazer uma breve oração por você que fez essa oração pela primeira vez. Se você fez essa oração pela primeira vez, levante sua mãozinha assim bem alta, assim, que eu quero ministrar uma palavra de bênção sobre a sua vida. Deus te abençoe. Alguém mais? Só dá assim um sinal para eu ver. Isso. Você pode vir aqui? Deixa eu orar por você? Pode? Sem constrangimento. Aí pode vir a esposa, pode vir ali o Leandro também, ali, para acompanhar o... Seu irmão, Leandro? Hã? Não, igual, tudo é igual, tudo parece. Seu nome? Miller, seu? Tamires. E os meninos? É gêmeos, mas já sabe que é gêmeos. Sabe se é uma, mas é gêmeos. Miller e Tamires. Pai, nós apresentamos aqui, ó Deus, no altar do Senhor, a vida do Miller, da Tamires, e a vida, Deus, desta criança que está vindo. Hoje, ó Deus, por esta ação, onde levantaram suas mãos, vieram ao altar do Senhor, eles não se dobram, ó Deus, diante de um homem, diante de uma placa, mas sim, ó Deus, eles são, ó Deus, enxertados no Senhor, ó Deus, e o Senhor os aceita como alguém tão especial, sonhado, desejado pelo próprio Deus. Nós agora, Deus, doravante, abençoamos, ó Deus, ministramos sobre eles, ó Deus, essas bênçãos, para que eles sejam prósperos, para que eles sejam benditos, ó Deus, que essa descendência seja poderosa sobre essa terra, e que, ó Deus, eles vivam para dar esses frutos, e muitos frutos diante do Senhor, que eles estejam ligados, ó Deus, no Senhor, protegidos no Senhor, e nós, como igreja, os recebemos e os abençoamos no nome de Jesus. Amém. Amém? Salva de palmas para eles. Depois, Miller, Tamires e os bebês. Depois, nosso diálogo vai passar para vocês, vai tomar um nome. Depois a gente quer, para não ter o contato, a gente quer dar um presente para vocês, a gente quer orar com vocês, abençoar vocês. Amém? Deus abençoe. Agora eu quero orar pelos ramos aí da videira. Amém? Estenda suas mãos assim aos céus. Pai, sob as bênçãos, ó Deus, que nós estamos inseridos no dia de hoje, nós queremos, ó Deus, usufruir, ó Deus, de cada uma delas, mas queremos nos apossar, ó Deus, de tal forma que elas não nos escapem, não, ó Deus, só por meritocracia, mas por uma graça bendita através do Evangelho do Senhor em Cristo Jesus. Eu ministro sobre o povo do Senhor, os meus irmãos, as mais ricas bênçãos, ó Deus, uma semana vitoriosa, uma semana de saúde, uma semana de conquistas, uma semana, Deus, de poder em cada um deles, para que sejam, ó Deus, testemunhas do caráter cristão, sejam frutíferos, ó Deus, quanto ao testemunho, e que eles façam discípulos em todos os lugares. Eu os abençoo, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, semana maravilhosa, e
dê um toquinho aí antes de sair assim no irmão, fala, ministro, libera uma palavra de bênçãos aí, em nome de Jesus. Deus abençoe, pessoal. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Pois sei que sobre todos és Senhor. Pois sei que sobre todos és Senhor.